Olá pessoal, na aula de hoje então a gente começa a falar, né, do processo de amostragem dos sinais. Tá? A gente volta a falar desse assunto ao longo do curso, né? Hoje a gente vai ver a amostragem do ponto de vista matemático e, vamos dizer assim, ideal, né? E mais para frente, né, a gente volta a discutir a amostragem, né, à luz, né, das limitações físicas na hora da implementação. Tá? Mas a ideia aqui hoje é passar para vocês, né, o conceito de amostragem do ponto de vista matemático, tá? E a gente vai utilizar, né, algumas ferramentas aí que, na realidade, né, num sistema real não seriam possíveis. Mas não se preocupem, porque depois, mais para frente, a gente vai ver como é que a gente contorna esse problema, tá? Então vamos lá. Então, que nem eu falei, a gente vai estudar, né, o processo de amostragem nessa aula e as suas implicações, tá? E a amostragem ela é bastante importante, né? Eu já tinha comentado isso com vocês, né? Quando eu quero fazer o processamento digital de sinais, né? E eu tenho como entrada um sinal contínuo, né? Então, eu preciso utilizar a amostragem, né, para eu conseguir digitalizar, discretizar esse sinal, tá? Então, através da amostragem, né, a gente consegue, né, obter, né, um equivalente discreto desse sinal contínuo e, como a gente vai ver para nossa surpresa, esse equivalente discreto tem toda a informação que o sinal original tinha, tá? Então, o processo de amostragem, né, a gente vai ter tanto a conversão do contínuo para o digital, né, e a gente vai olhar também depois, na aula de hoje, né, como que eu faço para retornar, né, do discreto para o contínuo novamente. Só que isso daí tem que ser feito levando, né, em consideração, né, alguns cuidados, né, e algumas restrições, como a gente vai ver ao longo dessa aula aqui. Tá? Essas restrições elas são dadas aí, né, basicamente, né, pelo teorema da amostragem de Nyquist. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho do teorema da amostragem de Nyquist, né, para dizer, né, quais são as restrições, né, e o que precisa ser obedecido de tal forma que, de fato, essas amostras que eu vou obter de um sinal contínuo, né, carreguem toda a informação, inclusive para reconstruir esse sinal. Então, lembrando, né, na aula anterior, né, quando a gente falou lá da série de Fourier, né, e da transformada de Fourier, né, a gente viu, né, que um determinado sinal ele pode apresentar componentes em diversas frequências. Tá? O que o teorema de Nyquist da amostragem estabelece? Né? Então, o teorema da amostragem de Nyquist estabelece que, para que as amostras que eu obtenho num processo de amostragem, né, contenham toda a informação do sinal original, ou seja, que eu consiga retornar para esse sinal original a partir dessas amostras, primeiro, dado que esse sinal tenha uma frequência máxima, ou seja, o meu sinal tem que ter uma frequência máxima, que eu vou chamar de ômega-m aqui, tá? Então eu tenho que colher essas amostras, né, numa frequência de amostragem que a gente vai chamar de ômega-s aqui, que ela tem que ser pelo menos 2 vezes maior do que a maior frequência desse sinal. Tá? Então, se o meu sinal tem frequência máxima ômega-m, né, a minha frequência de amostragem tem que ser pelo menos maior ou igual a 2 ômega-m. Tá? Se ela for menor do que isso, eu não consigo mais recuperar esse sinal. Tá? Eu não consigo extrair depois a informação original do meu sinal. Então, essa é a primeira restrição aí do teorema da amostragem de Nyquist. Bom, aí aparece um primeiro problema, né? Porque às vezes eu tenho sinais que têm uma banda muito grande, né? A frequência máxima dele é muito elevada, né? E o teorema de Nyquist está dizendo para mim que, olha, você tem que fazer pelo menos o dobro disso. E na verdade a gente vai ver depois que na prática tem que ser até um pouquinho mais, né? Mas vamos pensar que pelo menos o dobro, e se o meu sinal tem uma banda muito larga, né? Ou a frequência máxima dele é muito elevada? Tá? Na verdade, tem sinais aí que têm frequência infinita, né? Que é o caso do ruído gaussiano branco. Tá? Bom, o que ocorre é que muitas vezes a informação que de fato me interessa, né, ela está contida, né, numa faixa de frequência, né, que eu não preciso daquelas frequências superiores. Se eu limitar a banda desse meu sinal até uma determinada faixa de frequência, isso já resolve o meu problema. Tá? Um exemplo prático disso é o canal telefônico. Né? O que ocorre? No canal telefônico, o que eu estou interessado? Né? Eu quero entender a mensagem,
né, do emissor e quero identificar quem é que está falando comigo. Né? Então, eu preciso dessas duas características no áudio que eu vou transmitir que alguém vai escutar. Né? Eu não estou preocupado com a qualidade de CD. Né? Eu só preciso saber o conteúdo da informação e quem que é o emissor dessa informação. E aí a gente percebe que, apesar do ouvido humano, né, ele conseguir perceber frequências até, né, 20 kHz, ou seja, 20 mil Hz, né, se eu limitar, né, um sinal de áudio em 3.800 Hz e escutar esse sinal, ali dentro eu consigo entender o que foi dito e consigo identificar quem falou aquela mensagem. Tá? E é isso que é feito. Né? Ah, mas por que não manda tudo? Não manda tudo por uma questão de economia de banda. Né? Você tem sistemas aí, então, na verdade, naquele problema, né, o meu interesse é simplesmente em mandar uma informação e identificar, né, o emissor, então 3.800 Hz para mim é suficiente. Então o que eu vou fazer? Eu vou limitar a banda desse sinal de áudio. Tá? E como que a gente vai fazer isso? Né? Para a gente poder fazer isso, a gente vai utilizar, né, um sistema, que na verdade é um filtro, né? Que na verdade a ideia de filtro é muito parecida com a ideia que a gente tem aí no dia a dia de filtro. Né? Um filtro de água, um filtro de óleo. O que um filtro faz? O filtro deixa passar algo que eu quero e retém algo que eu não quero. Então um filtro operando em frequência, ele vai fazer a mesma coisa. Né? Ele vai deixar passar, né, uma determinada banda de interesse do meu sinal, né, um conteúdo de frequências do meu sinal, e vai rejeitar, né, quem estiver fora daquela banda. Tá? Então, só para a gente ilustrar, imagina que eu tivesse aqui, né, eu estou aqui olhando lá o espectro de frequência de um sinal, né, e ele tem esse espectro que a gente está vendo aqui. Né, vai até uma frequência muito alta. E eu quero limitar essa frequência numa frequência máxima ω-m. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um filtro aqui, né, como se fosse uma janela aqui que corta tudo que estiver fora dessa frequência. Então eu vou ficar com um sinal aqui agora, né, de faixa limitada. Tá? Eu tenho uma frequência máxima agora aqui, ω-m, e agora eu posso aplicar, né, lá o teorema da amostragem de Nyquist e amostrar esse cara, né, com uma frequência 2 vezes ou mais do que ω-m, e tenho aí garantida, né, que toda a informação vai estar contida nas amostras. Então imagina aqui agora, né, que eu estou agora com o meu sinal que tem frequência máxima ω-m, né, ele está limitado. Tá? Então, imagina que eu estou olhando agora um trecho desse sinal no tempo, né? Esse daqui é o espectro de frequência do meu sinal, e esse daqui é o meu sinal no tempo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou amostrar esse sinal, mas eu vou ser cuidadoso. Né? Eu vou escolher aqui, né, um intervalo entre as amostras, nesse caso, que seja menor ou igual a π sobre ω-m. Né? Porque se esse intervalo for menor do que π sobre ω-m, é equivalente a eu dizer que ω-s é maior ou igual a 2ω-m e eu estou respeitando, né, o teorema da amostragem de Nyquist e logo essas amostras aqui vão conter toda a informação do sinal, inclusive para retornar ao sinal original caso eu precise. Bom, por simplicidade, né, a gente vai considerar que para mostrar esse sinal a gente vai utilizar um trem de impulsos. Daí entra aquilo que eu comentei no início da aula com vocês, né? A gente vai utilizar algumas idealidades aqui para simplificar os nossos resultados, mas isso é completamente compensável depois quando a gente for fazer uma implementação prática. Tá? Então, olha só. Então, imagina aqui que o meu amostrador, né, ele está sendo representado por esse diagraminha aqui. Né? Então eu tenho meu sinal x de t chegando, eu aplico um trem de impulso, né, multiplico ele por um trem de impulsos e eu vou ter na saída um sinal amostrado, né, xa de t. Tá? Então é mais ou menos isso. Né? Então está aqui a minha função trem de impulsos, né? Então são vários impulsos. Né? Eu multiplico pelo meu sinal e eu vou ter na saída o que aqui? Impulsos, né, que vão estar ponderados pela amplitude aqui do meu sinal original. Tá? Matematicamente, o que a gente tem? Eu vou ter que o meu sinal amostrado, xa de t, que a gente está chamando de xa de t, é x de t multiplicado pelo trem de impulsos. Né? Essa daqui é a função matemática do trem de impulsos. Então, como resultado, que nem a gente pode até ver na figura aqui, eu tenho um trem de impulso, só que agora ponderado, né, pelos valores da função naqueles instantes nt, que são os instantes de amostragem.
Então, vamos calcular a transformada de Fourier desse sinal amostrado. Vamos ver qual que é o espectro desse sinal amostrado. Então, o que a gente tem? Primeiramente, né, a transformada de Fourier de um trem de impulsos no tempo é um trem de impulsos na frequência, tá? Que vai ser dado simplesmente pela frequência de amostragem ωs, né, e um trem de impulso, só que agora aqui, esses impulsos eles estão deslocados de múltiplos da frequência de amostragem, tá? E não em múltiplos do período que a gente tinha lá no tempo. Tá? Esse resultado aqui vocês têm lá no material base de vocês, né? Vocês podem consultar para ver a dedução. Tá? Também, né, uma das propriedades, né, quando a gente está trabalhando com transformada de Fourier, o que é? A transformada, né, de um produto no tempo é igual a convolução em frequência multiplicado por 1 sobre 2π. Tá? O inverso também é verdadeiro, né? A convolução no tempo vira multiplicação em frequência. Isso é uma das propriedades aí da transformada de Fourier. Se vocês olharem lá no material base, está lá também. Então, utilizando esses dois resultados, o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho que xa de t é x de t multiplicado por esse trem de impulso, né, que me deu esse resultado aqui. Bom, se eu tenho uma multiplicação em frequência, então eu vou precisar fazer uma convolução. Eu tenho uma multiplicação no tempo, eu vou precisar fazer uma convolução, né, com as transformadas de Fourier desses sinais. Tá? E eu convoluir um sinal com um impulso vai me dar simplesmente o espectro desse sinal centralizado naquele impulso. Lembra que aqui eu tenho vários impulsos. Né? Então, o que vai aparecer aqui para mim? Como resultado, né, o espectro do meu sinal mostrado nada mais vai ser, né, do que 1 sobre t, isso daqui saiu desse 1 sobre 2π com esse ωs, por isso que apareceu 1 sobre t aqui, tá? De x de ômega menos k ωs, né? Ou seja, o próprio espectro de x de ômega que eu tinha, só que agora deslocado aqui dos pontos onde existe impulso nesse trem de impulsos. Tá? Bom, então olha só, se eu olhar então agora para o espectro de xa de ômega, que é o espectro do meu sinal amostrado, o que ele é? Ele é, se vocês olharem aqui, ó, olha que coisa interessante. Esse daqui é o espectro do meu sinal original. Né? Ele só está ponderado por 1 sobre t, né? Tá? Ele foi multiplicado por 1 sobre t. E além dele apareceu uma série de réplicas. Né? Na verdade, né, o espectro do sinal amostrado ele é um espectro periódico. Né? Então eu vou ter, na verdade, réplicas, né, infinitas desse sinal. Mas o que é mais importante é que a informação original está aqui dentro. Então tem jeito de tirar ela daí. Né? Então se eu quiser extrair, né, uma vez que vamos supor que eu tenho as amostras, né? Então como é que eu faço para, a partir das amostras, eu voltar para o sinal original? Né? Eu poderia também ter feito algum processamento e depois retornar, mas só para a gente ver aqui que eu, de fato, consigo sair do sinal original, chegar num sinal amostrado de amostras e dessas amostras voltar no sinal original, então eu consigo fazer qualquer coisa. Né? Tá? Então olha só, para mim poder fazer isso eu preciso o quê? Lançar a mão daquela ideia do filtro. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um filtro, que nem a gente discutiu lá atrás, que ele vai rejeitar tudo que tiver fora da janelinha dele aqui e só vai deixar passar o que está na janela. Né? E mais do que isso, né? Como o meu sinal aqui ele foi multiplicado por 1 sobre t, né? Eu vou dar um ganho de t. Né? Poderia ser 1, né? Poderia ter um ganho 1, mas eu vou dar um ganho de t. Então, a hora que eu multiplico 1 sobre t por t vai dar 1, eu retorno exatamente ao meu sinal original. Então vamos dar uma olhada matematicamente como que fica isso. Tá? Então, só resumindo, né, o processo, né, para minha reconstrução, basicamente é filtrar o meu sinal, né, com um filtro com uma frequência de corte, né, ωs sobre 2 e ganho t. Tá? Bom, para a gente fazer o cálculo, né, ver que a gente realmente vai retornar no sinal original, a gente precisa lembrar, né, isso daqui também vocês têm lá no livro base, que a função porta, que é a função que a gente acabou de ver ali, aquele filtro, né, uma portinha, né, um quadradinho, tá? A transformada de Fourier inversa dela, né, porque ali a gente está olhando em frequência, né? Essa função no tempo é a função sinc, tá? Isso daí é tabelado, né, que nem eu falei para vocês, está no material. Né? E o que eu tenho? Né? Na verdade, eu estou aplicando um filtro àquele sinal, né? Na verdade, é um sistema, que nem eu falei para vocês, o filtro. No tempo eu estou fazendo uma convolução, mas em frequência eu estou fazendo uma multiplicação, pela propriedade que a gente falou lá, né? Convolução no tempo, multiplicação em frequência. Convolução em frequência, multiplicação no tempo. Tá? Então, x de ômega, na verdade, vai corresponder ao quê?
a XA de ômega vezes a resposta do meu filtro, né, que é aquela portinha. Só que no domínio do tempo, em vez da multiplicação, eu vou ter o quê? A convolução. Então eu vou ter a convolução de XA de t com a resposta e o impulso do filtro, que a gente acabou de falar aqui que vai ser uma sinc. Tá, então, deixa eu só limpar aqui que está meio... Vai ficar mais claro para a gente. Então eu vou ter que x de t, né, vai ser simplesmente aqui, ó, aqui é o meu XA de t, e aqui eu tenho a minha função sinc. De novo, né, o que vai acontecer aqui? Eu tenho convolução de uma função com um trem de impulso. Lembra que isso daqui simplesmente são constantes, né? É simplesmente o valor que a função apresentava no ponto. Então, na verdade, né, quando eu falei para vocês, né, quando eu convoluo uma função com um impulso, eu vou ter como resultado a própria função deslocada, né, centralizada em cima daquele impulso. Aqui no caso a gente tem, que nem eu falei para vocês, vários impulsos. Então eu vou ter o quê? Um trem dessas funções deslocadas, né, e centradas nesses impulsos. E é isso que está aparecendo aqui para a gente, né? Então x de t vai ser o quê? X de n, aquele valor amostrado, vezes sinc de ômega s, né, que é a minha frequência de amostragem, menos nt. Né? Então, a cada intervalo de amostra, né, eu tenho uma função sinc. Tá? Se a gente olhar isso graficamente, o que vai acontecer aqui? Deixa eu apagar aqui para a gente enxergar melhor. A gente tem, se vocês observarem aqui, né, nesse pontilhado vermelho era o que era o meu sinal original x de t. Eu amostrei ele e eu fiquei com esse trem de impulsos aqui que vocês estão vendo, né? Então eu fiquei aqui com esse trem de impulsos. Se eu pegar agora esse trem de impulsos e filtrar ele, ou seja, passar pelo aquele filtro, né, que a gente viu que vai ter uma resposta sinc no tempo, o que vai acontecer? Onde tem cada um desses impulsos aqui vai aparecer uma função sinc, que é essa função que em preto que vocês estão vendo aqui atrás. Ó. Ela tem esse formato aqui assim, mais ou menos. Ó. Então a gente tem várias delas aqui. Né? Então, para cada impulso vai aparecer uma função dessa daqui. Né? Se eu fizer agora a composição dessas funções, né, porque elas vão se somando, né? Eu tenho a resposta de uma, não terminou, começa a outra. A hora que eu faço essa composição, eu retorno exatamente ao meu sinal original. Tá? Então, a gente conseguiu partir de um sinal contínuo, amostrar ele e retornar a ele de novo. Tá? No processamento digital de sinais, é isso que a gente vai estar fazendo. Né? Eventualmente, eu vou estar amostrando um sinal contínuo, posso fazer alguma transformação nesse sinal, não necessariamente eu vou simplesmente amostrar e reconstruir, porque senão não teria nem por que eu ter amostrado esse sinal. Né? Mas eu posso amostrar esse sinal, fazer algum processamento nele, né? E depois devolver esse sinal na minha saída de forma contínua. Tá? Algumas considerações finais aqui, pessoal. Né? Eu já tinha comentado isso com vocês, né? No caso de sistemas reais, né? No lugar de um trem de impulsos, eu vou ter um trem de pulsos. Né? Então, ao invés de eu ter algo assim, eu vou ter algo assim. Tá? Então, ao invés de ter um trem de impulsos lá, eu vou ter um trem de pulsos. Tá? Só que isso daí, se a gente pegar num primeiro momento e falar, não, vou usar um trem de pulsos, isso geraria distorção na saída. Tá? E aí, tudo que eu estou dizendo para vocês aqui não seria válido. Né? Mas, na verdade, a gente vai ver daqui a algumas aulas que, de fato, vai gerar uma distorção, mas o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar um filtro adicional que vai exatamente cancelar esse efeito do pulso. Mas isso é assunto para daqui a algumas aulas. Uma outra questão que não tem relação direta com o que a gente discutiu agora, mas que volta e meia aparece, né, e às vezes causa uma certa confusão, né, a gente está sempre falando de ômega. Ômega é a frequência em radianos por segundo. Tá? É comum também, em alguns livros textos, a gente encontrar a frequência dada em hertz, né, ou em ciclos por segundo. Né, e normalmente você vai encontrar essa notação F aqui. Tá? Então, só que é só uma questão de uma é igual a outra vezes uma constante. Né? Então, F é igual a simplesmente ômega sobre 2π. Então, se eu quiser ir de radianos para hertz e vice-versa, é só aplicar esse fator multiplicativo. Tá? Depois, né, embora no mundo real não exista frequências negativas, é conveniente, né, a utilização na análise matemática de sinais. Eu já tinha comentado isso com vocês na aula passada, né, que a gente viu de novo, né, aparecer no espectro em frequência negativa e positiva. Né, isso tem uma aplicação do ponto de vista matemático, mas nos sistemas reais, né, as frequências vão ser sempre
positivas, tá? O espectro vai ser sempre positivo. E isso é só, né, algo para a gente ter, né, em mente. Quando a gente tem o nosso sinal no domínio do tempo é um sinal real, que é a grande maioria dos casos dos sinais, então o espectro em frequência ele é uma função par. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu olhar para o lado negativo é como se eu estivesse olhando a imagem de espelho do lado positivo. É como se eu pegasse o lado positivo e rebatesse, tá? Então isso daí é algo que também é legal a gente ter em mente, né? Porque, que nem o espectro que a gente viu aqui mesmo, né? Era mais ou menos uma função triangular, né? A gente via que, né, o mesmo conteúdo que eu tinha do lado de cá, eu tinha do lado de cá da origem, tá ok? Bom, pessoal, então era isso que eu queria contar para vocês do ponto de vista de amostragem. Que nem eu falei para vocês, a gente volta aqui, né, vai falar ainda bastante de amostragem, né, e vai falar de quantização, né, mas aí olhando mais o aspecto da implementação prática, né, desses processos, tá ok? Então, até a próxima aula. Thank you.